Então, o objetivo de hoje, né, que eu tinha falado com vocês, é trazer um mito, né, um dos mitos mais antigos da humanidade, que se tem registro, né, que é o mito de Gilgamesh. Isso é o simbolismo espiritual, que inclusive influenciou muitas outras religiões e outros mitos ainda. Esses mitos, né, de Gilgamesh, né, a epopeia de Gilgamesh, ela foi encontrada na biblioteca do rei Assurbanipal no século XIX, né, quando arqueólogos e historiadores estavam fazendo suas buscas lá. E aí que eles descobrem, né, esse mito bem interessante. Gilgamesh, ele era um gigante, né, lá tipo Hércules, como era descrito na Grécia. E ele é tido como 2/3 Deus e 1/3 homem. Ele é filho de uma rainha deusa, uma rainha que vivia entre os homens, ali na cidade de Ur, né, chamada Nisum. E o seu pai tinha sido um rei, né, ali daquela região também. Diz a lenda que ele era extremamente forte, extremamente poderoso, né, a força de vários homens, e muito inteligente, e até um dos mais bonitos, né, por ser parte de Deus, né, por ser um semideus, basicamente. Só que o problema do Gilgamesh é que ele era um grande filho da puta. Por quê? O cara bem que ele escravizava o povo de Ur ali para construir monumentos para ele, para construir os zigurats, né? Zigurats eram os templos ali da região da Suméria, né? E fora isso, se já não bastasse ele ficar judiando do povo dele lá, ele também desvirginava toda mulher que ia casar. Ou seja, todas as mulheres que iam casar tinham que, né, ter a primeira relação sexual com ele antes de deitar com o marido e afins. E tudo isso foi deixando o povo de Ur muito triste, né? Essa questão, né? Tanto que essa lenda, né, é uma lenda que a gente vê até depois em filmes ou em um histórico de outras civilizações, né? Que o rei sempre tinha a primeira noite de núpcia, né, quando haveria um casamento. Ou seja, praticamente a maioria da população de cidades antigas, na verdade, eram bastardos do rei, se for ver, né? E era uma coisa... Coração Valente. Exatamente, ele traz essa ideia antiga, né, que lá também teve, né, onde o rei lá tenta resgatar algumas crenças antigas, né, quando o rei ele tinha essa primeira noite de núpcia, né, que era do nobre, né, o nobre, o rei, o senhor local, ele tinha esse direito sobre a mulher que ia casar, né, e é uma coisa bem, bom, muito triste se a gente poder ver, né. E então o povo de Ur, né, de Uruk, né, de Ur, muito triste com o que estava acontecendo, começou a rezar e pedir ajuda para os deuses, né? Porque, né, o pessoal já estava de saco cheio disso, sofrendo demais com aquele rei cuzão lá fazendo eles sofrerem, né? E aí os deuses escutam essa oração, esse pedido, e então fazem uma assembleia. Aí lá está Enlil, que é o deus, o deus das águas, está Anu, que é o deus dos céus, e vai, todos os deuses, Shamash, que é o deus do sol, tá todos os deuses reunidos lá e começam a conversar. E a deus mãe, né, a deusa primordial, criadora, Ururu, como ela é chamada, resolve ter uma sugestão para resolver o problema. O que ela resolve fazer? Ela resolve criar do barro, muito interessante isso, criar do barro, né, um homem que fosse de igual poder que Gilgamesh, para poder enfrentá-lo. Então, através lá do barro, ela molda um homem, né, muito parecido com a história, né, judaica, da origem cristã judaica, né, do homem moldado do barro, e dá vida a este homem, né, o qual ela chama de Enkidu. E
E ele vivia, tipo, na floresta, né? E ele vivia numa espécie de paraíso. E era um ser extremamente puro. Ele era grande, forte, poderoso. Diz que ele era peludo, igual um animal, apesar de ser um homem. Só que ele vivia ali em paz com os animais, né? Ele pastava com os animais, ajudava os animais. Ele tinha tipo um meio Tarzan da vida ali, né? Como a gente conheceria. Mas devido à pureza, né? Que ele tinha, que lhe foi dada por Ururu. E então ele ficou lá na floresta por muito tempo, né? E o que acontecia? Como ele protegia os animais, ele nem sabia o que era, mas ele começou a desarmar as armadilhas dos caçadores, né, para proteger os animais, para salvar os animais. Começou a espantar os caçadores. E aí os caçadores começaram, né, ficavam perdendo alimento, né? Começou a ter escassez de alimento devido a esse fato. E até que um caçador, né, um jovem caçador, viu Enkidu, né? Viu o Enkidu desarmando as armadilhas e salvando os animais ali, e foi reclamar com o pai dele, né? Eu vi aquela criatura gigantesca lá e ele não tá trabalhando, tá atrapalhando nossa caça aqui, né? Então, né, o pai desse caçador fala, ó, é o seguinte, você vai até Uruk e lá você vai falar com o rei Gilgamesh, vai falar que ele vai arrumar, né, uma solução aí pro seu problema, né? Então aí o jovem vai lá, né, vai fala com o Gilgamesh. O Gilgamesh pensa e tal, ele vai consultar a mãe dele, né, que é a Nisum. A mãe dele fala o seguinte, ó, você vai lá até o Ziggurat. E lá no Ziggurat da deusa Ishtar, você vai falar com a suma sacerdotisa. E ela vai te arrumar uma das sacerdotisas, né? Elas são chamadas de sacerdotisas prostitutas. Mas é interessante que não é a prostituta que nós conhecemos hoje. É porque elas se prostravam aos viajantes e faziam rituais de magia sexual sagrado. E elas que escolhiam quem seriam seus parceiros, né? Elas ficavam sentadas nas escadarias do templo, né? Nas escadarias dos Ziggurat, e tacavam uma pedra no cara que elas queriam ali para os rituais e tal. Então tinha toda uma questão sagrada. E aí, né, com o tempo, tipo, por isso que eles falam, né? Quem conhece algum conhecimento aí da Bíblia, que é a prostituta da Babilônia e esse tipo de coisa. Então, mas na verdade eram sacerdotisas que lidavam com a magia sexual, a cerimonial sexual. É bem interessante. Mas aí ele vai até lá e fala com a sumo sacerdotisa e ela escolhe, né, uma sacerdotisa para ir até a floresta. E na floresta, quando ela visse Enkidu, ela deveria se despir, né, e seduzir Enkidu com um objetivo muito específico, né. Então ele vai lá, acontece, ela passa 3 dias na floresta e até que o Enkidu vem, ele vem junto com os animais, assim, de acordo com o que é descrito na história, até uma cena meio Disney da vida, porque ele tá lá feliz junto com os animais e tal. E aí ele vê a sacerdotisa, né, que começa a tirar os seus véus, né, mostrar a sua nudez, e ele começa a ficar louco, né, os instintos ali primordiais falam mais alto. E ele vai e deita-se, né, com essa sacerdotisa. E ele tem relações com as sacerdotisas por 6 dias seguidos, sem parar. E depois disso, devido a esse fato, ele perde a pureza que ele tinha. Aí é muito interessante, nós vemos aí de novo uma outra influência na ideia, né, da criação do Éden judaico-cristã. O homem, né, a ideia do Adão ali, no caso Enkidu, né, criado do barro, puro, vivendo num paraíso de Éden, praticamente, e que tem a sua pureza, né, retirada devido à primeira mulher, que no caso, quem conhece um pouco da história deve saber que a primeira mulher, né, de Adão não foi Eva, mas foi Lilith. E Ishtar, pela sincronia, vai ser, pela sincronia que pode fazer, vai ser a mesma coisa que Lilith, que é uma deusa lunar, representa a fertilidade, representa as fases da mulher.
e afins. E ela era uma sacerdotisa de Ishtar. Então nós vemos aí uma representação de Lilith, né, que posteriormente foi anexada aos mitos judaicos, né? Onde ela retira a pureza de Enkidu. E o que acontece? Enkidu nem sabe o que vai acontecer depois que ele tem todas as relações com essa sacerdotisa, né? Ele vai lá tentar voltar com os animais que ele tanto gosta, né, com os amigos animais dele, e os animais começam a fugir dele. Os animais começam a ter medo dele. Por quê? Ele perdeu aquela pureza divina que ele tinha antes. E aí ele começa a ficar muito triste, tá? Porque não tá entendendo nada que aconteceu. E aí essa sacerdotisa, né, vai e fica com ele um tempo lá na floresta, começa a ensinar ele a falar, a conversar, a como funciona a civilização. E traz vários ensinamentos para ele, né, de como é, né, como é a cidade, o que ele deve fazer e tal. E fica um tempo lá com ele. E aí depois ele vai voltando, né, ele com a sacerdotisa convence ele a voltar aí com ela para a cidade. E eles começam a seguir lá para a cidade. E nesse meio tempo, Gilgamesh, então ele tem um sonho. Ele tem um sonho onde um meteoro está caindo na Terra, ele tenta segurar esse meteoro, só que ele não tem força suficiente. E esse meteoro, ao mesmo tempo que é um meteoro, ele é um machado, é um sonho meio louco, e ele não consegue convencer esse meteoro, acaba atingindo o chão. E aí quando esse meteoro atinge o chão, é um machado. E ele não entende aquele sonho que ele teve, ele vai perguntar para a mãe dele, né, para Nissun, o que aquele sonho significava. E aí ele pergunta, ela fala, é o seguinte, ó, tá vindo um grande desafio aí pra você, só que esse desafio vai se tornar seu grande irmão. Só que ele vai ter uma força tão grande quanto a sua. Ela faz toda essa interpretação e tal. E aí Gilgamesh começa a ficar encanado, né, quem tá vindo aí que tem força pra me enfrentar, né? Então ele começa a se preparar já pra esse possível confronto que pode estar vindo, né? Quem é esse que está chegando aí? E aí quando vê, vai estar para ter um casamento, né, na cidade. E o Gilgamesh já está chegando lá para pegar o direito, né, com a primeira noite dele com a noiva. E nisso chega o Enkidu, né, e fala, não, aqui você não vai ter isso não, agora você vai ter que me enfrentar. E aí os dois começam um duelo que dura dias e dias, né. Dizem que a força dos dois era tão grande que até estremecia os templos e as casas, como se fosse um terremoto, de tão forte que ambos eram, né? E aí há duas versões da história. Há uma versão que Gilgamesh consegue dar um soco e derruba Enkidu, só que Gilgamesh fica tão feliz de ter visto alguém com o poder de enfrentá-lo que os dois se tornam amigos. E a outra versão que os dois têm o mesmo potencial, têm a mesma força, que aí os dois assim se abraçam de tão cansados que estão já de lutar, e um acaba virando amigo do outro. Eles viram maiores amigos ali e tal, porque um se reconhece no outro, né, por tamanha força. E aí o que acontece? Os dois viram os irmãos em armas, como são chamados, né? Grandes amigos, e começam a fazer várias aventuras, né? Ali pelas redondezas de Uruk. E começam a matar os monstros que tem na região. Eles enfrentam até um... Oi? Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar. Esse tempo atrás eu vi acho que no Facebook, cara, o pessoal falando que a história de Gilgamesh é o primeiro conto homossexual. Não sei se é por... Assim, não tem registro próprio disso nas tábuas que foram escritas, entendeu? É que aí o pessoal fez interpretações, porque o que acontece? Lá diz que eles começam a sair por várias aventuras e lutas juntos. E aí o Gilgamesh para de querer comer todas as mulheres lá, as virgens e tal. Então, mas não há nada escrito que Gilgamesh e Enkidu tiveram uma relação. Se apaixonou alguma coisa. Não, ele vê lá é dito que ele vê como...
É uma interpretação, né? Porque o fato, o porquê dele ter parado, mas não tem nada que é claro a respeito disso. Lá diz que ele vê o Enkidu como um irmão, como igual, como parte dele, né? Entendeu? Mas não há um registro a respeito disso, assim, tipo, claro, não. Aí é parte da interpretação, né? Eu já vi gente fazendo interpretação desse tipo, mas pelo menos não há um... Pode falar. Porque eu tinha procurado pra ver se existia alguma coisa relacionada mesmo a esse fato, também não consegui encontrar nada, então achei que fosse alguma coisa. É que na antiguidade o pessoal tinha vários conceitos, né, de sexualidade diferente do que tem hoje, então é muito difícil. Então, por exemplo, em muitos lugares da Grécia, a maioria dos guerreiros eram homossexuais, né, por exemplo. Então e na verdade nem existia muito esse contexto do que é ou não é homossexual que tem hoje em dia, né? Então na Idade Antiga eles tinham uma percepção assim diferente. Então aí teria que ter todo um estudo sobre a sexualidade da época e tal. É uma coisa bem mais complexa do que se interpreta hoje, né? Sexual, igual o pessoal fala. Bom, pelo menos não tem nada tipo claro lá que Gilgamesh e Enkidu se deitaram, como ele descreve, né? Gilgamesh deitando-se com as virgens, ou Enkidu deitando com a sacerdotisa. Não há um registro disso, que é o registro mais claro, né? Então, mas aí o que acontece, né? Os dois começam a sair em busca de aventuras e batalhas, eles estão sempre juntos, né? E matando os monstros da região, lutando em guerras e afins. E aí eles deixam as mulheres em paz, né? O Gilgamesh deixa as mulheres em paz e também deixa o povo em paz, né? Não para de escravizar eles para eles ficarem construindo lá. Ele deixa de encher o saco da galera, né? E aí então o Gilgamesh pega e pensa, né? Ele já tá cansado de matar os monstros, e tem uma história até que eles enfrentam um leão, né? Lembra muito a história do Hércules, né? Inclusive, né? Que aí a gente pode ver influências, né? Já que a Suméria veio antes da Grécia, veio antes da Judéia e afins, a influência dos mitos sumérios aí, né? E acadianos sobre outras religiões, outras civilizações. E aí o Gilgamesh tem uma ideia, né? Porque ele quer mais desafio, ele gosta de desafio. E fala: olha, tem um demônio chamado Umbaba. Esse demônio ele é um guardião de uma floresta de cedros sagrados. E tipo, ele pode, se alguém pisa na floresta dele, ele sabe que alguém tá pisando lá. Se alguém faz mal às árvores, aos cedros, ele já surge lá e mata quem estiver fazendo isso, né? Ele é um ser mais poderoso que pisava ali na terra entre os homens. Até mesmo mais poderoso que Gilgamesh e Enkidu. E Gilgamesh tem a ideia, não, a gente vai matar esse cara. A gente vai mostrar que a gente é mais foda que ele. E Enkidu já tinha visto Umbaba quando ele andava com os animais, quando ele era puro. Todo mundo tá me escutando, hein? Não, tranquilo, cara. Tranquilo? Então é só, né? Então, voltando. Enkidu já tinha visto Umbaba. E aí ele fala: não, Gilgamesh, a gente vai morrer se a gente for tentar enfrentar essa criatura. Então, o Gilgamesh ele é muito convencido, né? Ele acha que ele é o foda e tal. Ele fala: não, a gente vai, nós dois juntos, nós somos imbatíveis, né? Nós vamos enfrentar o Umbaba e vamos vencer, não tem dessa. Aí Enkidu tem até uns pesadelos e tal, falando: não, a gente vai morrer e tal. E não, aí Gilgamesh insiste até que ele acaba convencendo o Enkidu a ir lá. Aí o Enkidu vai e fala pra mãe de Gilgamesh, pra Ninsun, né? Ó, eu tentei convencer a Gilgamesh a não ir lá, mas não teve jeito, né? O Gilgamesh é muito teimoso e tal. Agora eu já não sei o que a gente faz. Aí fala: eu vou tentar dar um jeito aqui. E aí ela protege o Gilgamesh, né? Aí saiu o Gilgamesh e o Enkidu, né? Pra dar milhares de quilômetros até a floresta dos cedros sagrados. E aí, enquanto isso, né? A mãe de Gilgamesh, Ninsun, reza para os deuses, reza para um deus especial que é o Shamash, né, o deus do sol.
e ele pede para que Shamash proteja Gilgamesh, né? Porque sabia que ele estava indo fazer merda. E ela vai lá, e como ela é parte deusa também, Shamash escuta a Nisum e resolve proteger Gilgamesh. E aí, por fim, né, quando Gilgamesh chega lá, eles chegam aos portões, né, da floresta de cedro, de sagrados. Aí o Enkidu fala, não, vamos embora daqui, né, não vou entrar aí, ó. Você vai sozinho e eu conto pra todo mundo na cidade que você lutou como um herói e tal. E ele tenta falar assim, né, querendo ir embora, mas Gilgamesh enche o saco dele e convence ele a entrar lá dentro, né, junto com ele. E aí, quando eles entram lá dentro, a primeira coisa que o Gilgamesh faz é pegar seu grande machado e dar um golpe no cedro, assim, sem dó já, só pra detonar o cedro. E aí um Baba percebe aquilo, né, e chega furioso. E o mais engraçado que acontece é que quando um Baba chega, Gilgamesh desmaia de tanto terror, de tanto temor. E aí só fica Enkidu lá que tem que lutar tem que lutar pra proteger o Gilgamesh. E aí passa um tempinho assim, o Enkidu quase morre na treta lá. E passa um tempinho, o Gilgamesh acorda. E quando o Gilgamesh acorda, ele começa a rezar pros deuses, pedindo ajuda, né? Ele reza justamente pra Shamash. E Shamash ouve e manda um ventaval e tempestades que imobilizam um Baba. E aí assim eles conseguem enfrentar e derrotar o demônio Umbaba, né? E é interessante que esse é o primeiro sono do Gilgamesh, que quase lhe custa muito caro, né? E aí depois a gente vai tratar essa questão do sono no decorrer ainda desse mito, dessa história. E aí um Baba tá aprisionado, ele se rende aos dois. Só que aí Enkidu pega e fala, não, a gente já tá aqui, vamos matar um Baba, né? Aí ele convence Gilgamesh a decapitar um Baba que já tinha se rendido. E quando ele vai fazer isso, né, o Umbaba, o demônio, ele amaldiçoa. Eles falam que vão pagar caro por causa do que eles estavam fazendo, né? E ele vai lá e Gilgamesh decapita o Umbaba. Quando ele decapita um Baba, ele traz uma atenção muito perigosa, que é da deusa Ishtar, né? Que, como falei, é a deusa das luas, né? Da fertilidade, e afim, ela é a representação do feminino e afins. E ela tem muitos aspectos, né? Que é os aspectos lunares ali, que por exemplo, a lua crescente é da mulher da Ishtar jovial, da lua cheia é a mulher madura, né? A Ishtar madura, da lua minguante, que é a mulher sábia, anciã. E quando é a lua negra, que é seguindo para a lua nova, é os que eles falam que é os mistérios femininos. E também uma personificação mais sombria da Ishtar. E os mistérios, que aqueles mistérios que é tido como aqueles que os homens não compreendem a respeito das mulheres. E coincidentemente, quando ela está na fase negra, ela sacrificava todos os seus maridos, né? E então não tinha nenhum marido para contar a história, né? E nenhum homem, né, ficava acima dela, ou Deus, né, no caso. E esse feito atraiu a atenção de Ishtar, e que desceu lá falando, nossa, você derrotou Enkidu, que foi criado para te derrotar, você derrotou o demônio mais forte que existia, que era um Baba, agora é o seguinte, eu quero me casar com você. Fala isso pra Gilgamesh. Só que Gilgamesh sabia qual era o destino dos maridos dela, né? E ele recusa, né? Ele recusa a deusa do amor, ele recusa a deusa da fertilidade ali, que é Ishtar. E aí Ishtar fica muito puta com isso, né? Não gosta de ser rejeitada. E aí ela vai lá e começa a reclamar pro um dos deuses, que é o deus Anu, que é o deus dos céus. E fala, eu quero matar Gilgamesh, porque ninguém pode me rejeitar, né? E como não, mas ele venceu, e tal, né? Tem o direito dele. Não, mas eu não quero saber. Se vocês não me deixarem eu mandar se você não me deixar aqui, eles chamam lá na mitologia o touro do céu, que era um touro gigante que cuspia fogo. Não deixar eu mandar ele pra terra pra matar Gilgamesh, eu vou abrir o portão dos mortos e todos os mortos sairão do reino dos mortos e devorarão os vivos, né?
Que aí é um outro aspecto, né? Que lembra até Perséfone, né? Que é o aspecto negro de Ishtar, que é chamado de Ereshkigal, que é o aspecto da deusa do submundo. E ela ameaça fazer isso. Então aí Anu fica, cara, o que eu vou fazer agora? Ele vai lá e deixa ela pegar o touro do céu e fazer o que quiser com ele, né? E aí eles mandam o touro do céu lá, só que o Enkidu e o Gilgamesh, eles se unem, são tão fortes que enquanto Enkidu segura a cabeça segura os chifres do touro, Gilgamesh vai lá e consegue decepar a cabeça dele. E eles conseguem vencer o touro. E o touro ele pisava, e quando ele pisava abria crateras no chão que exércitos mergulhavam nele, esse tipo de coisa. Até era como se cada pisada dele fosse um terremoto. Mas eles conseguem vencer esse touro. E se não bastasse, né, fica isso, né, já terem vencido o touro, o Enkidu, ele pega as entranhas, né, e as partes íntimas do touro, arranca e arremessa na cara de Ishtar. Ela estava no alto, alguns dizem que ela estava no alto do Ziggurat, outros que ela estava no céu mesmo, né, tipo no reino dos deuses. Ele arremessa e acerta a cara de Ishtar. E fala ainda, ó, se você tivesse aqui, se tivesse ao meu alcance, eu faria o que eu fiz com esse touro com você, né? E ameaça Ishtar, e aí Ishtar fica mais puta ainda. E aí a gente vê o início da maldição de Umbaba lá começando, porque se não tivesse seguido o Gilgamesh, não tivesse matado Umbaba, tivesse aceitado a rendição do demônio, né? Talvez Ishtar não teria se metido na história e eles teriam ficado em paz. Mas aí Ishtar muito puta, né? Com muita raiva da humilhação que sofreu por um semideus, né? Uma coisa que foi criada ali, né? Em parte mortal. Vai lá de novo e reclama pros deuses, né? Que um ser desse não podia fazer uma coisa dessa com uma deusa, né? A deusa do amor, a deusa da fertilidade. E com nenhum deus, que isso não desrespeita a todos os deuses. Aí Shamash, né, tenta intervir e fala, não, mas Gilgamesh Enkidu ganhou contra Umbaba só por providência divina, né, nós que auxiliamos eles a ganharem, afins. Enquanto Anu, né, o deus do céu, fica do lado de Ishtar e fala, não, esse desrespeito não pode ser tolerado, eles têm que ser mortos, têm que ser exterminados mesmo. E eles ficam nesse embate. Até que um outro deus, Enlil, que ele é o deus da sabedoria, do equilíbrio, que separou a terra dos céus, entra no meio da conversa e fala: é o seguinte, então ó, nós vamos deixar Gilgamesh vivo, mas vamos matar o Enkidu, né? Vamos mandar uma praga no Enkidu e matar o Enkidu, né? Porque só o Gilgamesh que era filho de uma deusa, que era filho de Ninsun e tal. E aí, beleza. Passa um tempo, Enkidu dorme e começa a ter pesadelos e ele é envolvido por uma praga, né? Ele começa a adoecer e nunca mais acorda. E aí que Gilgamesh começa a estranhar, né, o que está acontecendo. E depois de 13 dias sofrendo, Enkidu morre. E aí Gilgamesh vê isso, né? Ele vê que Enkidu está sem pulsação. E aí ele começa a chorar desesperado e a gritar e afins. E porque o Gilgamesh não conhecia a morte, né? Não tinha consciência que ele também poderia morrer. E ele diz que fica com o corpo de Enkidu por vários dias lá. E nisso ele escreve, tem até uma parte do livro, né, da história, tem até uma poesia que ele escreve só sobre a morte de Enkidu, né? E aí aí ele mostra o grande amor que ele tinha por Enkidu, né? Talvez isso também explique uma dessas teorias que você tem ouvido aí, Eric. E só que também não fala nada de relação sexual, fala que ele tinha um grande amor que era como se ele fosse parte dele, né? Como se fosse parte do próprio ser dele. É muito interessante como é descrito. E nisso ele começa a ver os vermes devorar, o corpo feder, os vermes devorarem a carne de Enkidu, e isso começa a deixar ele perturbado. E aí aí vem uma ideia, né? Um insight na cabeça de Gilgamesh, que é: eu também vou morrer. Eu também sou parte humano, né? Eu sou parte mortal, na verdade, né? E eu também vou morrer, igual o Enkidu. E isso começa a perturbar ele, né? Aí ele tem todo o enterro de Enkidu lá, tem todo o funeral, né, dele e tal.
E ele resolve falar, agora eu tenho que... Ele começa a procurar a respeito do que fazer e afins. E ele fica sabendo a história de um homem chamado Utanapashtim. Ele e sua mulher foram abençoados com a vida eterna, depois que os deuses mandaram um dilúvio para exterminar a humanidade. Ó, novamente uma história de dilúvio aí, né? E destruiu toda a humanidade, e eles foram abençoados pelos deuses com a vida eterna, porque eles tinham sobrevivido a isso. E ele queria chegar, o Utanapishtim, porque este homem imortal teria o segredo da imortalidade. E para isso ele teria que passar por uma longa jornada. E aí, ele, decidido a isso, né, decidido porque ele não queria morrer, né, ele não queria encontrar a morte, ele começa a jornada dele. E ele começa a seguir. Ele tem que seguir quilômetros, até que ele chega em uma caverna, nos portais de uma caverna que é guardada por 2 homens escorpiões, né, que são os guardiões do submundo. Ou seja, ele tem que passar pelo mundo dos mortos, o submundo, para encontrar a imortalidade. E aí ele convence esses guardiões, esses homens escorpiões, a permitirem que ele adentre a caverna, e ele segue. Só que essa caverna era uma escuridão completa, que se estendia por milhares e milhares de quilômetros. E lá ele não enxergava absolutamente nada. E que lembra muito a ideia, enquanto trajeto, né, iniciático, que é a ideia do iniciado passando pelo abismo, ou passando por Da'at, como chamaríamos na esfera da árvore da vida. E ele vai seguindo, ele passa dias e dias caminhando em plena escuridão, até que ele começa a ver brilhos azuis, que são brilhos azuis de safiras, né? Tanto que existe algumas teorias de uma associação das safiras com as Sephiroth, com as Sefiras, né, da árvore da vida, que são as numerações ou os frutos da árvore da vida. E não são associações, vou dizer, apócrifas, né, não, mas de uma semelhança linguística, né, vamos dizer assim. E essas safiras acabam mostrando o caminho que ele tem que seguir para ele chegar, né, até o final do túnel. E quando ele consegue, depois de dias caminhando em plena escuridão, ele encontra uma mulher, né, que é tipo uma divindade também, muito bela, chamada Siduri. Ele está numa orla de uma praia quando ele consegue sair dessa caverna. E Siduri começa a falar, ela fala em uma poesia para ele, né, que é cheio de poesia esse conto. E fala para ele, não, quando os deuses criaram os mortais, criaram para que eles conhecessem a morte, e a vida eterna só reservaram para si, porque é o destino, é uma bênção para os homens poder morrer e com isso desfrutarem da vida do que for possível. E ela tenta convencer a Gilgamesh com a sua poesia a não seguir em frente, mas Gilgamesh não quer saber. Vai lá, abre esse portão para mim continuar seguindo. E eu quero chegar onde está o Utanapishtim, que o Utanapishtim estaria numa ilha no meio do mar. Só que esse mar não é um mar normal, é tipo um Querontes, é o mar onde estão os mortos, é o mar dos mortos. E só um barqueiro que pode atravessar esse mar, né? Novamente a figura ali do Carotes, né, do barqueiro do submundo, né, do que veio, né, a influenciar a mitologia grega depois. Só que o nome desse barqueiro é Ur-Shanab. E ele procura esse barqueiro, encontra, né, depois que Siduri deixa ele passar. E ele convence esse barqueiro a levar ele, né, até a ilha onde se encontra o homem e sua esposa Utanapishtim. E eles seguem lá e chegam até a ilha, né? Nessa ilha ele conhece o Utanapishtim e começa a perguntar, né? Ele fica enchendo o saco do Utanapishtim até o Utanapishtim falar alguma coisa sobre o segredo da imortalidade. Aí o Utanapishtim fala assim pra ele, é o seguinte: se você quer sentir como é que é a imortalidade, primeiro você deve conseguir passar 6 dias e 7 noites sem dormir, porque o sono e os sonhos são como a morte. Se você conseguir ficar esses 7 dias sem dormir, você estará mais próximo do segredo da imortalidade. Aí ele fala, é fácil, né? O cara já matou um baba, já enfrentou monstros, já percorreu terra, agora ficar sem dormir por 7 dias é tranquilo, né? Ele falou,
tudo bem. Passou ali, né? Gilgamesh senta lá, né? Na casa do Utnapishtim. 15 minutos depois, Gilgamesh vai lá e dorme. Ele cai no sono. E aí ele fala pra mulher dele, é o seguinte, a esposa fala, você vai fazer um pão para cada dia que o Gilgamesh dormir, porque senão ele vai acordar e vai falar que só fechou os olhos por alguns segundos. Aí a mulher dele começa a preparar os pães, né? E Gilgamesh fica lá. Em vez dele ficar acordado por 7 dias, Gilgamesh dorme por 7 dias. E aí quando ele acorda depois de 7 dias, ele fala, não, eu só fechei os olhos, só dei uma piscadinha. Que é o seguinte, ó, temos a minha mulher fez um pão para cada dia que você dormiu. O pão de 7 dias atrás está duro como uma pedra, o outro está como um cascalho, e assim vai, o outro está com a borracha, e vai indo para cada situação que o pão vai ficando duro, né, durante a semana. E ele fica todo triste, ele falava, não, perdi a mortalidade e tal. Aí ele começa a choramingar mesmo ali pra Utnapishtim. E a mulher de Utnapishtim fica com dó de Gilgamesh, dele ter perdido a imortalidade por ter dormido. E aí Utnapishtim vai e conversa com a mulher dele, e ele fala o seguinte, ó, existe um outro meio para você conseguir a imortalidade. Há uma parte do oceano, aí há uma mescla que não fica muito clara, porque fala de um lago que tem no oceano. E no fundo desse lago teria uma planta mágica, que ela rejuvenesce todos aqueles que devoram dessa planta, né? Que se alimentam dessa planta. Então, ele explica lá para onde fica essa planta, né, qual é essa região, só que ela está lá no fundo mesmo, a muitas léguas abaixo. É muito difícil de ter acesso, fora os monstros marinhos e afins. Mas mesmo assim, Gilgamesh quer a imortalidade, fala, vou atrás dessa planta. Ele vai lá então, conversa com o barqueiro, né, que trouxe ele, né, o Urushanab, e eles vão até esse local. Aí o Gilgamesh pega um monte de pedra, amarra no próprio corpo e afunda nesse lugar. Ele vai lá e consegue pegar essa planta sagrada e única, e emerge do barco, e emerge até o barco ali de novo, sobe ali e fala. E aí ele pensa, nossa, não, eu não vou devorar essa planta agora, eu vou dividir ela com todos os que eu amo, né? Com todos aqueles que eu gosto. E assim todos vão se tornar imortais como eu. Então eu vou guardar ela aqui comigo e levar ela para Uruk comigo, né? E aí beleza, ele encosta no navio ali, né, no barco ali. E o que acontece? Ele começa a dormir. Ele tira um outro cochilo, que ele já tá muito cansado, né? De tudo. E ele tira um cochilo de novo. Quando ele tira um cochilo, uma serpente do mar pula sobre o barco, abocanha a planta. E no momento que ela abocanha e devora a planta, ela começa a se escamar, né, trocar de pele, ou seja, a lenda de por que as serpentes tocam de pele, né, rejuvenescem e tal. E no momento ela se torna nova de novo e mergulha. Gilgamesh perder a imortalidade mais uma vez. Ele acorda nesse momento vendo aquilo e fica desolado, né? Desolado, tipo, começa a choramingar de novo. E aí o barqueiro leva ele até o Utnapishtim de novo, ele fala, eu consegui a planta, mas a serpente foi lá e devorou, né, a flor da vida, né, a planta que trazia a imortalidade e a vida. De novo, se fizermos um link ali com os mitos judaico-cristãos, com os mitos bíblicos, né, nós vemos, né, a questão da serpente ali, que no caso, ao contrário, né, da Bíblia que faz o Adão e Eva devorarem a maçã para perderem a imortalidade, ali é ela que devora, né, rouba a imortalidade do homem. Mas o sentido é igual, né, da serpente roubando a imortalidade do ser humano. E ele vai lá, volta para Utnapishtim, e começa a choramingar de novo. E agora, o que eu faço? Agora não tem mais jeito, né? Agora já era. As oportunidades que você teve para conseguir a imortalidade foram, né? Não tem mais o que fazer. Agora é o seguinte. Agora você vai ter que aprender a olhar para o lado do que é bom ser imortal em você. Ele fala muito parecido com o que a Siduri falou. Falou, você tem que ver que a mortalidade na verdade é uma bênção para os mortais. Que assim você pode e deve desfrutar da sua vida
ao máximo, desfrutar daquela que for sua esposa, desfrutar da presença e da existência com seus filhos, e ser uma boa pessoa e construir uma boa vida ali, junto com aqueles que são próximos de você. É um tempo que você pode realmente desfrutar, e desfrutar de uma maneira que os seres imortais não podem. E ele fala belas palavras assim sobre as razões da mortalidade, né? O porquê da mortalidade, a sua importância, né? E como desfrutar dela, e consola Gilgamesh. E aí Gilgamesh pega, volta ali pro barco, né? E começa a retornar ali para Ur. E então, chegando em Ur, né? Ele começa a trazer as várias sabedorias que Gilgamesh trouxe para ele, que Uthramshin trouxe para ele, né, lá na ilha, que foram vários conhecimentos. Ah, perdão, não é Ur, é Uruk, tá? A cidade de Gilgamesh, estou falando Ur, o momento toda vez, é Uruk, a cidade de Gilgamesh. Tem a cidade de Ur, que era próxima também, mas era mais ao sul. Ele retorna a Uruk, e lá os sábios ele começa a dividir as sabedorias de Utnapishtim, né, sobre a mortalidade e sobre os deuses. E começa ele mesmo a entoar, a escrever, né, a gravar numa pedra sobre sua história e seus poemas, a Enkidu e afins. E assim finaliza, né, a história com Gilgamesh entalhando essa pedra, que viria a ser posteriormente nessa suposta epopeia de Gilgamesh, que eu vos contei agora aqui. E aí a gente vê vários reflexos, né, vários simbolismos dentro dessa história, né? E simbolismos muito interessantes, mais para a vida cotidiana daqueles que estudam as questões espirituais, mágicas, esotéricas e por aí, sagradas e por assim vai. É a questão do sono, como em períodos da nossa vida, às vezes forçados pelo plano mundano, pelas atividades do dia a dia, diárias do mundo mundano, nos fazem dormir para as práticas espirituais ou sagradas, né? E a cada vez que a gente dorme, mais distante nos tornamos da imortalidade. E às vezes dormimos por anos. E essa é a analogia que tem, né, no Gilgamesh. Muitas vezes, toda vez que ele dormiu, ele perdeu um pouco da imortalidade, até que ele a perdeu totalmente. E era isso aí, pessoal. Agora eu abro. Agora quem quiser abrir o áudio aí para comentar alguma coisa e fazer as perguntas, ou alguma pergunta, ou quiser comentar, fica à vontade. Não, cara, achei bastante interessante as relações, né, que você falou, inclusive, sobre, até com a pia do cristianismo, né, a origem judaico-cristã, então são várias conexões, né, que se repetem. Sim. O simbolismo aí da serpente também, querendo ou não, ela traz essa relação de abrir o caminho para a sabedoria, né? Uhum. A questão da Lilith lá também, enfim, são vários aglomerados, né, de coincidências assim que vai meio que somatizando, né? Acho que são mais. Interessante, cara. Eu acho que nem. Outra questão aí do sono também que eu achei bem bacana foi a relação do despertar, né? Sim. Tem, pô, sono e a ideia do despertar que a gente conhece mais vulgarmente, de fato a relação de tá uma massa, né, cara, tá num sono, né, basicamente um torpor, né, cara, E aí? bastante distante dessas questões aí de busca pelo conhecimento, despertar, tudo isso aí. Mas, pô, bem bacana mesmo a história. Então é interessante, né, como você traz a questão do sono, como no momento lá que falam, né, o Utnapishtim fala para Gilgamesh que o sono é como a morte. Então, se nós fazemos uma outra analogia, aquele período que nós estamos dormindo em vida, que não estamos despertos em vida, que podemos passar às vezes dias, meses ou anos dormindo, mas acordado, estamos apenas na morte. Estamos caminhando vivos na morte. Justamente do torpor, né? Sim, exatamente. E aí, pessoal, alguém? Fica à vontade aí pra falar. Ninguém quer. Eu acho mais interessante esse tipo de história, assim, né, cara, que a
Sim. histórias então parece que tudo é o meio que mesmo fundamento. É interessante, né, cara? Não é cronológico, né? Mas quando você estuda magia, afins, você vê aquele início suposto do mundo em Atlântida, né? Não tem registros disso, mas quem estuda a maioria dos livros sagrados fechados, né? De ordens, né, como a Rosa Cruz e outras ordens aí, ou em outros países orientais, não usam o nome Atlântida, né, mas usam outros nomes para designar um reino, uma civilização que foi primeira à existência do ser humano, né, e que ela se destruiu, né. Os Vedas falam sobre essa civilização, né, que foi a primeira também, e que ela mesma se destruiu, né? E até interessante que quando os Vedas traz isso, ela traz a destruição dela através de praticamente raio lasers e bombas nucleares, né? Muito interessante, porque a gente teria concepção hoje. Então a gente, Os egípcios falam. sim, todos falam, né, de uma civilização aí que foi a primeira para todos os homens, né? E extremamente desenvolvida. E aí, Ana, quer falar alguma coisa? Carlos? Seu microfone. Ana? Vai pesquisando lá, né? Então, cara, agora sim. Seu microfone tá bem ruim, Ana. Tá difícil escutar, mas deu pra entender mais ou menos. Carlos, Duda, querem comentar alguma coisa? Miqueias? Opa, Matheus, eu queria saber, tem paralelo com o livro antigo egípcio dos mortos e com o livro aqui, peraí. O livro tibetano dos mortos e o livro egípcio dos mortos, tem um paralelo com isso? Cara, O conceito de morte nessa história de Gilgamesh. é bem semelhante, né? Porque Gilgamesh passa pelos reinos dos mortos, né? Então, assim, tem algum tipo de link ali, que foi esse link que a gente estava falando aí, que é alguma coisa que influencia, né, todas as religiões. Então nós temos a passagem, né, do homem ali, do herói, pelo reino dos mortos. Como a gente vê também, por exemplo, Orfeu, né, passando pelos reinos dos mortos na mitologia grega. Existe, né, a possibilidade de fazer um secretismo aí, né, um link com isso. O Bardol, né, que é o livro tibetano dos mortos, eu conheço pouco, mas eu sei que também é uma passagem pelo reino dos mortos e afins, né. Então nós temos o herói, né, ou o iniciado aí atravessando esse reino dos mortos, que é um link que eu fiz também com a passagem do iniciado pela árvore da vida, né, pelo abismo. Cara, eu também tenho uma colocação sobre a medicina, que fala que na hora da morte o corpo sacrifica órgão por órgão até chegar nos órgãos vitais e até você chegar no momento da morte, né? Sim. E assim, existem sinais paranormais, assim, de que, por exemplo, a vida de uma pessoa está caminhando para o fim. Isso é uma... Assim, tipo, certas coisas sacrificando-se na vida até chegar numa coisa assim, como uma parada total, assim, que é o momento dela morrer, assim, tem algum paralelo com isso? Então, cara, na verdade, todos nós estamos caminhando pro fim, né? sem ou com algum sinal paranormal pra isso, a cada minuto que vivemos estamos morrendo. Então, e às vezes pode aparecer algo mais claro, né? Até mesmo sem ser algo sobrenatural. Às vezes pode ter uma relação, às vezes não, mas a verdade é que todos nós estamos caminhando por fim em alguma velocidade, né? Seja mais rápido ou seja mais devagar, né? Essa é a mortalidade. Então talvez no final das contas não haja nada de anormal nisso, né? Nada de paranormal nisso, mesmo que às vezes possa aparecer ou que algum sinal possa demonstrar isso, né? Cara, tô fazendo uma colocação aí também. Eu acho que vem muito a ideia do ciclo,
A morte e o renascimento, por exemplo, né? Sim. Tanto que nós temos ali vários ciclos do Gilgamesh, né? Mas ele sempre perde, né? Onde o ciclo dele tem que sempre recomeçar de novo, né? Ele não tem uma ascensão nos ciclos dele, né? Mas... No decorrer da história toda foram várias etapas, né, cara? Sim. Tem a relação do mito aí, digamos, que é a jornada do herói como um todo, né? Sim. Foram várias fases, né? E várias transformações. E o cara mudou bastante no decorrer da jornada, né? Sim, Como ele tem essa relação aí do parceiro brotherzão lá dele, que ele se reconhece no outro, né? Sim. Acho que entra muito na ideia da dualidade lá também, porque no primeiro momento ele era aquele selvagem, que originava todo mundo, e o outro lá era todo puro, né? Sim. E aí chega um momento que parece que eles se unificam, né? A gente já havia falado um pouco Exatamente. anteriormente. De um extremo e o outro extremo, de repente eles estão ali no ponto central, né? Exatamente. E a ideia do outro lá morrendo parece que foi a fusão dos dois, né? Sim. E curiosamente foi o deus lá da sabedoria, né? E ó, seguinte, mata um deles que vai dar tudo certo. Mata o princípio ali, que eram os instintos, né? O corpo do instinto, o corpo da fome, né? Que é a parte bestial, que é Enkidu, para que o intelecto ali, né? Que é representado por Gilgamesh, a parte intelectual, racional, perceba isso e faça algo, né? Com isso. Cara, o Carlos falou aqui só uma observação, ele tá com um problema no microfone, no áudio, tá vendo se conserta lá. Pra conseguir se expressar. Sem problema, se ele quiser escrever aí, fica à vontade. Você ia falar algo, Eric? Eu acho interessante, cara, que essa questão da morte, né, cara, já tem, não sei se esse mito de Gilgamesh é real ou não, cara, mas a gente vê que a morte sempre foi parece um trauma muito grande na mente humana, né, cara, porque é igual essa passagem ali, ele teve uma segunda visão do mundo, que o mundo não era só violência, sexo, brigatismo, depois que ele viu o outro morto. E o outro que era parte pra ele, né? Que é a criatura que ele mais amava, né? Na verdade. Exatamente. Eu me lembrei da parte do budismo também. O Siddhartha, ele só se desperta pra poder buscar um caminho depois que ele vê cinco coisas, né? Que é a velhice, a doença, a morte. É sempre, tipo assim, são essas 5 coisas que deixam ele, faz ele procurar um novo sentido pra vida. Esses fatores vazios. Não é suficiente, né? Não é suficiente. Sim. É bem interessante que aí no mito a gente vê, pelo menos a presença, como você diz, a gente vê a presença da velhice, né? Ele falou, vou levar lá pros sacerdotes, que são meus amigos, a planta da vida eterna, para eles não morrerem, né? O Enkidu adoecendo, né? E a doença a gente vê ali, né? Antes de morrer, né? E a própria morte em si, né? Estão presentes aí também, né? Só que ele só percebe esse sofrimento quando esse sofrimento é muito próximo dele, né? Quando ele é o causador, quando é distante, né? Eles não percebem. O Carlos escreveu algo ali. Cara, interessante essa relação aí, Eric. Uma outra questão também, cara, o ser humano, né, meu, ele é o único ser que tem essa noção de que vai morrer um dia, né? E todos os outros animais, eles vão vivendo e só vai vivendo, né, cara? Não pra pensar, pô, semana que vem, de repente, posso não estar mais aqui. Então isso é uma particularidade bem humana, né? A questão que o Carlos está escrevendo ali, né? Nós também temos, além dessa questão que às vezes civilizações distantes têm mitos muito semelhantes, né? Nós também ali, pelo menos por toda aquela região ali, né? Nós temos o sincretismo que houve, né? De religiões absorvendo conhecimentos de religiões um do outro, né? Tanto que a Bíblia mesmo traz elementos, né? Que são
descritos antes dela existir, enquanto escrita, de placas babilônicas, né, de placas sumérias, de epopeias, de odes a deuses babilônicos que eles transformam ao Jeová, né, que é, por exemplo, algum ode que era o deus Baal, e eles só substituem o nome de Baal por Jeová, no caso. É bem interessante que teve vários sincretismos também por aquela região, né? E teve muito contato entre gregos, Suméria, Egito e aquele povo todo também, né? Além da questão muito interessante, né? Da questão dos mitos, que, por exemplo, todos os mitos falam a respeito do dilúvio, né? Até os maias, os aztecas falam do dilúvio que aconteceu. Então, dos gigantes também. Então, peraí, o Maia e a Azteca não tava lá perto, né? Os maias e os aztecas não estavam perto dos sumérios ou gregos, mas mesmo assim eles também tinham um mito. E aí nós temos também os mitos como os arquétipos, né? Que representam expressões nossas mesmo, né? Não importa qual época seja. São expressões da própria humanidade, né? E aí... Sim, né? Dá pra ouvir mais ou menos, Ana. Tá meio ruinzinho o seu áudio. E você lembra a razão disso, Ana? Se é pra falar pra nós? Pra nós, nesse momento? Do que você leu dele? Ou ele traz essa razão? Ah, tá. O Carlos fez uma pergunta ali. Legal essa relação do mito, bem interessante. Sim. E querendo ou não, tem muita associação com os arquétipos, né? Duas questões, elas estão bem próximas. Então, Carlos, os ciclos são constantes na natureza, né? Você não vai escapar dos ciclos. O que acontece é você aproveitar, né? Tem gente que vai estar em ciclos eternos, que eles vão sair de um lugar e vão parar do mesmo lugar praticamente como eles estavam antes. Eles vão estar estagnados, né? E outras pessoas vão aprender com esses ciclos. Então, por mais que o ciclo, né, ciclo, aquilo que dá a volta em si mesmo, né, que é uma coisa eterna, né, que sempre acaba no mesmo lugar, mas o ser em si vai estar diferente, desde que ele aprenda com aquela passagem. Então, o ser com uma experiência diferenciada, mesmo que o ciclo se repita, a experiência com esse ciclo também será diferenciada. Mas aí depende de cada um, depende do indivíduo. Mas na natureza, né, tá tudo mudando constantemente. Os ciclos estão acontecendo constantemente. Os ciclos, né, como dizem, né, o que está em cima, como está embaixo. Os planetas girando em volta do Sol, né, como até o movimento dentro da célula, né, dos átomos e afins, girando em volta ali do núcleo. É muito semelhante a essas questões. Sim, se repetindo, sim. Infelizmente o ser humano adora esquecer, né? Então ele simplesmente esquece e tudo se repete. E acaba sendo que... Cabe ao ser aprender aquilo com o ciclo. E mesmo que o ciclo se repita, se ele aprendeu algo, o ciclo será diferente, né? E diz que na natureza, o que está morto é o que está parado, né? É o que está estagnado. Então é muito importante a gente estar em movimento, para estarmos vivos.
E aí nós resgatamos de novo a ideia do sono ali, do sonho, né? Do sono é semelhante à morte, porque está parado, porque está em torpor. E muitos estão, né, caminhando, dormindo, né? São sonâmbulos caminhando em vida, ou seja, eles estão de algum modo eles estão estagnados. Eles não estão indo nem para um lado nem para o outro, ou seja, eles já estão mortos, mas estão vivos. E como despertar dessa morte em vida? Bom, pô, essa relação é interessante porque normalmente quando a gente estagna começa a vir a crise, né? Cara? Sim. O crescimento em si, né? A dor, o sofrimento normalmente faz parte aí desse mecanismo, né? Pra dar uma aliviada nessa inércia, né? Fazer a coisa se movimentar, por mais que seja o mesmo ciclo, né? Mas a ideia é que de fato movimente, né? Sim. Tem uma oportunidade nesse movimento, existe essa oportunidade de reconhecimento, como no caso aí do Gilgamesh lá, né? Pô, o cara morreu aí, nossa, aí que começou a treta. Então, né, tem isso, né? Então, né, Carlos, como despertar? Essa é uma pergunta complexa, né? Tem muitos mestres, ou supostos mestres, que dizem que tem o segredo, né? O segredo de despertar, o segredo da imortalidade, o segredo disso, o segredo daquilo. A verdade, né? Mas se é que há alguma verdade. O despertar, ele varia, né, de cada indivíduo, cara. Assim, a mesma coisa que me despertou talvez não seja a mesma coisa que te desperte ou que despertou o outro. Um caminho espiritual não é o mesmo para todos. A experiência espiritual, o despertar real, por assim dizer, é aquela experiência que é única do indivíduo, que é transcendental para ele. É uma experiência onde ele encontra a divindade de um modo muito subjetivo. Então, quando alguém está ali olhando para a divindade ou para o espiritual ou afins pelos olhos de outro, seja por um padre ou um sacerdote ou afins, mas sem encontrar por si mesmo, na verdade ele nunca encontrou nada. Ele só está vivendo a história de outro. Então o despertar você tem que achar o seu meio para isso. Talvez estudando aqui conosco isso ajude, talvez um outro meio ajude, mas varia de cada indivíduo, né? E os meios que ele consegue para isso, né? Porque vai estar muito também de acordo com a cultura e tempo e meio social que você está envolvido. Alguém mais? Cara, só complementando essa relação aí, né, meu? A gente vai tendo interesse, né? Parece que naturalmente as coisas vão se abrindo também. Eu teria aí para a questão, né? No caso, seria as ferramentas de autoconhecimento, né, cara? Acaba sendo meio que dando um norte, né? Sim. Então, mapa astrológico, tarô, numerologia, né? Tudo isso acaba sendo uma ferramenta que consegue meio que direcionar, né? Meditação, yoga, também são isso. Só que tem umas que algumas não vão funcionar para alguns e vão funcionar para outros, né? Aí que a gente entra a subjetividade, né? É difícil esse negócio, eu acho que cada um tem um caminho muito peculiar, assim, sozinho. Não adianta você falar assim, o meio que eu consegui chegar a uma evolução melhor da mente foi isso. Certo. Eu acho que o negócio é sempre estar estudando, sempre correr atrás. E tem que experienciar também, né, cara? Então, conhecer, sei lá, praticar um yoga, fazer uma meditação, pesquisar ali o seu mapa astrológico pra você ir se encontrando, né? Então, quando você vai buscando, vai vendo o que você tem afinidade, o que não tem, você vai começar a ter um caminho. É igual você falou também, a questão de uma coisa aí puxando a outra, né? Às vezes você tá assim, procurando uma questão, acaba encontrando uma outra que você não tinha visto primeiramente, mas que acaba te agradando também. E é muito interessante. Não, pode terminar, depois eu falo. Não, então, acho que quem busca esse caminho tem muito isso de achar uma situação, uma determinada situação, de repente mudar e encontrar uma outra situação no mesmo contexto, né? Sim. Sempre evoluindo assim. E na ideia do próprio ciclo, porque às vezes você está numa determinada situação e você não tem a capacidade ali, a consciência ou capacidade intelectual para interpretar aquela situação e naquele momento. E como você revive ela depois de algum tempo e você consegue ter uma percepção totalmente diferente do que você teve antes.
e uma percepção muito melhor. Ou espera-se, né? Isso aí, outras coisas também vai ficando pra trás, né, cara? Oi? Outras coisas também que no início você, por exemplo, tava dizendo que muitas coisas você acaba meio que abrindo mão, né, cara? Sim, Vai chegar um momento que em certo ciclo da sua vida certas coisas foram boas, né? Em outros ciclos, outras coisas serão mais eficientes. sim. E aí também tem uma pessoa, né, que é mais teimosa ou quer se fixar demais numa coisa só, às vezes vai dentro por ali. Então os ciclos também, né, cara, que vão variando. A questão de fixar em uma coisa só, né, é que você vai estar se estagnando, né? Se você não quer sair daquilo, então... Não, e mesmo que sejam nessa coisa só, também vai ter mutações, né, cara, naquilo ali. Porque... Tem o yoga, por exemplo. Pô, beleza, você vai praticar yoga, mas dentro do próprio yoga tem um universo ali dentro, né? Sim. E assim é também em outros contextos, né, meu? No caminho da magia, por exemplo, existem diversas ramificações, né? Diversos estilos e tal. E cada um cria o seu próprio estilo conforme tem a sua própria experiência ali. Isso é interessante também, né, mano? Até a própria questão do tarô. A ideia do tarô é que cada magista criasse o seu próprio tarô e não usasse o tarô de outro. Eu já tinha pensado nisso, mas nunca tinha visto não, esse dentro do sentido. E é por isso que existe 1 zilhão de tarôs aí diferentes. Pois é. E que não há mais. O meio de divinação, não há nenhum meio de divinação mais poderoso do que aquele que veio de você mesmo, né? A partir de simbolismos ancestrais e arquétipos e seus. Em tudo misturado e criando um meio próprio ali seu. Então se torna uma ferramenta bem mais poderosa. Duda, quer falar algo? Então, falando no negócio do tarô, eu mexo com planta, né? Então, cada planta, ela tem o desenho dela para determinadas, para ser usado para determinadas enfermidades, né? E eu já vi uma benzedeira, uma senhora, para descobrir o tipo de enfermidade de uma outra pessoa, ela usando as folhas, as ervas. Semelhante à forma que se joga o tarô. Eu fiquei assim, abismada mesmo, né? Porque é um conhecimento diferenciado, ela não soube me explicar como ela aprendeu, mas que a outra pessoa tinha mesmo e foi curada. Olha, muito. Também de ervas. E aí eu lembrei dos ciclos também, porque a própria natureza faz. O homem eu não sei porque eu não sou menino, né? Eu sou menina. Mas em questão da mulher, o ciclo, a natureza já faz a mulher ter o ciclo sem ser, não conseguir quebrar ele direto, né? Devido às suas regras, por virar mãe também. Então esse negócio da própria natureza, ela força de uma certa forma a mulher a viver isso. A junção da natureza com a mulher eu acho mais forte que o homem. Eu não sei se eu estou certo ou errado. Para mim, pelo menos, é o que eu sinto, vejo. Você quer dizer que o ciclo, a ideia do ciclo está presente mais na mulher, no caso? É mais forte, eu acho. Porque a mulher, como ela gera, né, a vida, eu acho que a presença ela é mais forte. A mulher consegue ter um entendimento um pouco mais profundo, porque a maioria das mulheres que conheço, curandeira, confeiteira, elas não têm muita teoria, não tem estudo, tem umas que nem sabem ler ou escrever, né? Mais por sensibilidade. Isso, o homem, desde o começo dos tempos, ele sempre teve acesso a teorias, porque eles sabiam ler, eles tinham acesso aos livros, às tábuas, tudo, e a mulher já não, ela foi
obrigada pela própria natureza através dos ciclos. Assim pensou eu, né? Na verdade, talvez seja por isso que o homem é representado pela figura solar, né, que é ali estável, né, quase não muda, e a mulher é pela lua, né, que está em constantes ciclos e constantes mudanças, né. Então, muitos já se pensaram assim, são duas forças diferentes, né, as duas com o seu potencial. Com o seu potencial, não sei se vou dizer igual, mas com potencial, ambos potenciais que podem levá-los ao mesmo lugar, né, mas cada um com sua característica. Um completa o outro, verdade. Sim, né? Então é bem interessante, né? Mas isso também não quer dizer que... bom, é bem complexo dizendo, né? Mas isso não quer dizer que uma figura masculina não possa alcançar, né, algumas habilidades femininas, ou a feminina não possa alcançar algumas habilidades masculinas. Mas, né, tem todo aquele... Desde a antiguidade tem todos aqueles mistérios, né? Que são os ritos femininos, os mistérios femininos que sempre foram reservados às mulheres, e coisas que os homens nunca vão sentir, que é desde da questão da ovulação, da menstruação ou da geração, né? Que simplesmente é impossível uma experiência ao homem, né? E aí, pessoal, alguém quer mais comentar algo mais? Cara, acho que ficou bem colocado os comentários, né? Agradeço a todos aí. Muito bom. Legal, pessoal, foi muito bom estar falando com vocês. Logo vou estar marcando um aqui. Eu vou pôr, tem um grupo no WhatsApp que eu aviso por lá, né? Porque às vezes é mais fácil avisar por lá quando vai ter algo. Depois eu adiciono vocês. Quem não tiver o número pode me mandar o número aí, ou pode mandar o número no caso do Carlos aí, que foi pelo Danilo. Passa aí pro Danilo que ele adiciona você lá. E aí eu tô avisando vocês, né? Foi muito bom, foi um prazer aí estar falando com vocês. E vamos seguindo os estudos juntos. Se alguém tiver algum conhecimento específico, né, como eu já sempre digo, de alguma área, quiser palestrar, fala comigo aí, ou com quem tiver convidado, né, que aí a gente vê isso também, que será interessante, é bem-vindo. Beleza, pessoal? Então, fica uma boa noite aí para todos vocês.